Oi, gente. Então, eu queria conversar uma coisa com vocês. Vocês sabem que quando vem com essa eu quero conversar uma coisa com vocês, vem bomba, né? Então, eu tava conversando com uma seguidora minha, acho que foi anteontem, né, que ela me pediu um conselho sobre relacionamento e tal. E aí ela falou a respeito, né, da pessoa que ela estava, às vezes exagerar um pouco nas coisas que ela fala. A pessoa que ela está se sente muito ofendida, né, com as coisas e enfim. E aí ela tava falando que, eu acho exagero, né, e tudo mais, e porque, né, tudo se dói, qualquer coisinha briga e tal. E aí eu fiquei esses 2 dias pensando nisso. Não consegui tirar isso da minha cabeça, e aí eu vim falar sobre isso com vocês, enquanto eu desembaraço aqui meu cabelo. Vamos conversar? Então, eu quero deixar claro que eu não tô criticando ela e nem o relacionamento dela e não tô criticando nada. Só que eu achei um assunto bacana pra abordar. Por quê? Eu já estive nessas 2 posições. Desculpa. Eu já estive no lugar onde a pessoa com quem eu estava me ofendia sem sentir. Porque as coisas que essa pessoa dizia não doeria nela. E já estive na posição de ofender sem querer, né? Às vezes, uma coisa que a gente diz que pra gente seria uma coisa razoável, pra outra pessoa, a pessoa se sente ofendida. Então, por que eu tô falando disso? Porque no relacionamento a gente precisa sentar com o outro e tentar entender como que aquela pessoa reage a situações pra evitar certos tipos de coisa. Mas por que eu tô falando isso? Porque, vou dar um exemplo, eu não consigo ser criticada. Eu não consigo ouvir críticas e ficar tranquila com isso. Eu sempre me ofendo, sempre levo pro lado pessoal. Pode ser uma crítica pequena e boba. Eu sempre levo pro lado pessoal. E eu tento trabalhar isso em mim. Então, o João já sabe que se ele for me criticar, se ele for falar alguma coisa com relação a que possa soar como crítica, ele tem que falar de um jeito mais brando. Então é isso que eu vim falar aqui hoje. Que se você sabe que o seu parceiro, que sua parceira não ouve muito bem, não recebe muito bem, você precisa entender qual é a fraqueza do outro, qual é o ponto fraco do outro, pra saber o que falar e o que não falar, ou como falar. Tipo, o calcanhar de Aquiles da minha namorada é falar sobre vida profissional. O calcanhar de Aquiles do meu namorado é falar sobre o pai dele. A gente tem que saber como abordar os assuntos de forma que não soe ofensivo. Porque é importante você estudar a pessoa que você tá. É importante você saber o que falar e o que não falar para aquela pessoa, porque a gente ama. Quem ama, cuida. Quem ama, se importa. Então a gente tem que saber como falar com o outro. A gente tem que ter a tal da sabedoria, minha amiga, meu amigo. A gente precisa ser sábio na hora de lidar com o outro. Com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos. A gente precisa saber como falar. Eu lembrei de um ótimo exemplo para dar aqui sobre isso. Eu e meu pai temos posicionamentos políticos diferentes. A gente discutiu durante anos, né? O que bota aí? Uns 3, 4 anos sobre isso. Sempre que a gente toca nesse assunto, a gente briga, a gente discute. Eu amo meu pai é um cara maravilhoso, mas nisso a gente pensa diferente. Vai adiantar eu discutir? Não vai. Vai adiantar eu tentar afirmar meu posicionamento pra ele, pra tentar mudar a cabeça dele? Ele vai mudar? Não vai. Então pra que eu vou falar sobre? Então a gente não entra mais nesse assunto. Meu pai é engraçadinho, às vezes ele até brinca sobre, tenta entrar no assunto pra tentar me fazer rir. E eu realmente fico rindo, mas eu não entro mais no assunto, porque eu sei que a gente vai brigar e eu amo o meu pai. Eu não quero brigar com ele, então eu não vou tocar nesse assunto. Eu não vou falar sobre isso. Você tá entendendo? A gente tem que ter essa sabedoria. Vai adiantar falar sobre? É uma coisa pequena, onde tocar nesse assunto não vai influenciar em nada na sua vida, só vai gerar discussão e tudo mais. Não toca no assunto. É uma coisa grande, importante, que você precisa resolver e vai adiantar resolver? Então converse sobre. Eu vim falar hoje sobre ter sabedoria na hora de abordar assuntos ou não. Tem coisa que não adianta falar. Se for coisa boba, deixa pra lá. Se for uma coisa importante, toca
no assunto, sim, mas com sabedoria. Saiba como falar, não chega atirando, expondo sua opinião como se fosse uma verdade absoluta que aquela outra pessoa tem que engolir, ponto. Tenha sabedoria.